família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, ou os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já quero te pedir um favor, ativa a notificação para você sempre receber o novo episódio. Vocês me chamam ali, mas você tem episódio sobre autismo, você tem episódio sobre treinamento, sobre infantil? Tenho, mas ativa a notificação para aparecer para você ali. Tem um episódio novo? Aparece a notificação e você vê se você quer assistir, não quer assistir. E aí você não perde nenhum episódio. E hoje é um episódio imperdível. Vamos falar sobre o universo da natação universitária, os desafios e oportunidades. Para você que é aluno de faculdade, graduando, ou mesmo para você que é professor de educação física, tem aí um campo gigantesco para você estar atuando como técnico universitário e você nem imagina o tamanho desse universo. E hoje a gente vai contar para você. E eu trouxe um especialista no assunto lá da USP. Muito obrigado pela presença, Lucas. Vou nem me atrever a falar seu sobrenome. Quero que você Fica fale. tranquilo. Obrigado pela presença. Trojbix ou Troibit. Aí vai a leitura de cada um, mas eu também tenho dificuldade com isso, então fica tranquilo. Muito obrigado mesmo. Imagina, que agradeço por estar junto aí com um momento tão renomado aí. Fico feliz. Então a gente tem um estudo aí que estima-se que 11 milhões de brasileiros praticam natação e dentro desse número, claro que tem muitos universitários, uma oportunidade ali de sociabilização, de treinamento sério e até de resultado durante a faculdade, principalmente ali engenharia, medicina, o pessoal leva a sério aí a natação. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade. A gente tem a Flote, materiais pedagógicos que eu tenho certeza que o pessoal universitário utiliza muito, as nadadeiras, o paraquedas, muito trabalho para técnica e também para melhorar a performance ali de resistência, força, potência. A Flote com catálogo gigantesco ali. Acesse o site da Flote, porque eu tenho certeza que um material vai ter a sua cara. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. Você aí que é professor universitário, precisa de horas complementares, acessa lá cursos gratuitos, cursos pagos e pega ali o nosso certificado para você levar como horas complementares. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça chamada, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, leve projetos para sua região. Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit, como eu recebi em casa, com boné, gibi, para você implementar a prevenção aquática dentro da sua academia. E a Manta, nova metodologia no mercado com preço super acessível, trabalhando gamificação nas aulas, algo imperdível, algo inédito. Acesse lá o Instagram, Metodologia Manta, e você vai saber tudo sobre essa nova metodologia do mercado. Mas vamos deixar de papo e vamos falar sobre a parte universitária aí, Lucas. Qual o cenário atual aí da natação universitária no Brasil e quais são os maiores desafios e facilidades para quem quer praticar aí a natação dentro das universidades? Legal. Acho que dentro desse cenário a gente pode dividir a natação universitária em dois escopos principais. Uma natação universitária que é baseada talvez na natação profissional, né, que é muito que a gente vê nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Tem um aí mais paralelo à natação profissional de alto rendimento. E a gente tem uma natação profissional, não sei se eu posso chamar de amadora, porque hoje se leva muito a sério, né? Tem crescido muito no ambiente, mas talvez sejam essas pessoas que não estão vinculados com esse alto rendimento no quesito estar nadando com pessoas que estão buscando esse rendimento em profissionalismo e tal, mas que querem manter ou querem se evoluir no cenário. A gente tem competições específicas para isso, tem cenário específico para isso. Em geral, aí são os inters que a gente fala, entre as faculdades, né? Tem as rivalidades, tem as ambições. E aí o aluno ele tem esse período da faculdade para chegar num ponto inicial dele, ele entra nesse ponto zero dele, ele decide, quero chegar em tal ponto até o final da faculdade, eu tenho X tempo. Algumas faculdades mais tempo, outras menos tempo, né? Isso é a limitação de cada escolha, de cada aluno, né? Mas ele consegue se desenvolver ao longo disso. E atualmente a gente tem um aumento muito grande da procura, assim, das pessoas, né? Coloco que até a pandemia era algo mais constante, principalmente em número de praticantes, mas em número de interessados.
Não sei dizer exatamente o porquê, mas pós-pandemia, principalmente os últimos 2 anos, vem sido uma escala legal, a ponto de competições mais do que dobrarem o número de participantes. Né? Tenho experiência principal aqui no estado de São Paulo, né? Não posso falar com tanta convicção de outros estados, mas eu sei que no estado de São Paulo, seja a capital, seja arredores, a gente tem cada vez mais aumentando não só o interesse, mas também o grau de profundidade que cada universidade, cada equipe vai ter em relação a buscar estrutura, a buscar se desenvolver no meio, achar mais conhecimento para os alunos que estão praticando, né? Ter mais espaço para os profissionais. Então, tem equipes novas surgindo, essas equipes às vezes são pequenas e acabam se juntando com outras e acaba tendo uma demanda maior. É uma oportunidade para nós profissionais entrarmos na área com equipes novas que querem estar adentrando nesse meio. Então, tem sido uma escala muito grande de oportunidades, não só para os alunos, mas profissionais da área também querendo entrar nisso aí. E quem são esses alunos que procuram aí o treinamento durante a faculdade? É algum curso específico? É algum público específico? Como você falou, pós-pandemia vem crescendo isso. A gente também está vendo a procura por adultos em academias pós-pandemia. Eles perceberam a importância da prática de exercício físico como prevenção de doenças. 55% dos novos matriculados em academia são alunos que não faziam atividades antes da pandemia. Aqueles 47%, segundo o IBGE, que eram sedentários. Você também percebe isso de um público, às vezes, que era um pouco sedentário, mas é importante. Tem curso ali, educação física, engenharia, ou vários cursos estão nessa prática? Vou dizer que alguns anos atrás, talvez seja uma coisa aí, do quesito cultural falando, né? Principalmente por parte dos outros cursos, né? Então, curso de todas as áreas que você pode imaginar. Curso de artes, curso de odontologia, curso de advocacia, curso de administração. Bom, posso ficar citando todas as áreas citadas aqui. Lógico que existem algumas que já estavam nessa mesma... Um outro patamar, vamos dizer. Isso, num outro patamar, mas eu não digo no quesito resultado, eu digo no quesito de entrega, né? De estar presente, de entender qual que é essa cultura que a natação universitária brasileira hoje tem a oferecer e estar no meio. Mas a quantidade de cursos de outras faculdades, assim, né? Tem aumentado cada vez mais. Né? E nesse sentido, o leque abre muito o leque. Né? Até para nós profissionais da educação física, às vezes a gente não tem contato com essas outras áreas, tá numa borda de piscina conversando com alunos que às vezes têm conhecimento para complementar a nós, né? De áreas que a gente não tem tanto costume de falar, pode ser surpreendentemente valioso. E para quem é aluno ali, está entrando na universidade, está no primeiro ano, segundo ano, viu essa entrevista, se interessou, mas fala, puta, mas eu vejo lá, é alta performance, eu já tinha que ter tido uma experiência antes. É possível você colocar várias pessoas, vários níveis técnicos diferentes na mesma equipe? Dá para gente trabalhar com essa diversidade? Você que é técnico lá na borda da piscina? Perfeito. E uma coisa, falando do perfil do aluno, né? A gente tem de tudo, meu. A gente tem hoje alunos que aprenderam quando eram crianças e... eu não gostava de nadar quando era pequeno, porque minha mãe me obrigava. Eu ia lá num dia frio, num dia chuvoso, tinha que ir e tal, não sei o quê. Não cheguei a pegar gosto. Aí vai passando o tempo, ela pensa, talvez aquilo era pra mim. E ela volta na faculdade, às vezes ela achava que sabia nadar e não sabia, não tinha nem autonomia na piscina. E ela quer aprender e ela vai ter oportunidade para isso. Muitas vezes ela vai ter que dividir piscina com pessoas que eram ex-atletas quase de ponta e já estavam lá há muito tempo, né? E ela vai conseguir desenvolver nisso. Já tive, inclusive comigo e outras colegas de borda que tiveram inúmeros casos, pessoas que foram assim e se tornaram exílios nadadores, chegando a nadar até campeonatos nacionais. E também pessoas que não sabiam nadar e mudaram a vida por ter aprendido isso. Né? Seja no quesito social, então entrar num grupo que se identificou, seja no quesito saúde, de não ter o hábito do exercício físico, ser sedentário, aí se encontrou realmente na modalidade natação, que a gente sabe que ela é
espetacular e única no sentido saúde, né? Não só físico, mas mental e emocional, que não falta literatura para provar isso. E até também pessoas que sempre amaram natação e querem continuar amando natação. E às vezes não têm oportunidade, seja às vezes até financeira, porque eu posso dizer hoje que a natação universitária, dependendo do ambiente que você está, ela tem uma grande acessibilidade, né? Como também uma oportunidade até geográfica, que a pessoa tem que ir para a faculdade todo dia, se locomover, às vezes é longe, ela não consegue encaixar, mas no lugar onde ela está, ela tem a oportunidade de ter um grupo que se reúne e em volta disso ela consegue ter uma rotina de atividade física. E por fim também uma oportunidade de continuar se desenvolvendo em algo que ela ama, né? Da forma que ela achar viável, dentro da disponibilidade que ela tem, mesclando logo com os estudos, né? Que hoje em dia as faculdades elas têm cada vez aumentado o nível de profundidade, de conteúdo, então cada vez mais têm ficado mais difíceis e mais demandosas no sentido de rotina, né? E você comentou que tem gente que às vezes chega ali que tá no zero, não sabe nadar ou achava que sabia nadar. Mesmo assim, dá para ele ter essa iniciação tardia e iniciar com essa turma que às vezes está buscando o alto rendimento, tem uma outra mentalidade, a pessoa se sente constrangida ou ela entra ali no grupo e ela consegue lá na frente alcançar todo mundo? Essa pergunta é muito boa também. Tem de tudo, meu. Tem gente que vai chegar, vai ficar constrangida e não vai querer voltar no dia seguinte. Tem gente que vai chegar e vai falar, meu, que demais, vai abrir os olhos e vai querer. E eventualmente tem gente que vai ficar assim, quero testar, quero ver, né? Vou dar o exemplo da minha equipe hoje em dia, né? A gente trabalha, treina todos os dias, tem de 1 hora e meia de treino, né? Com exceção aos fins de semana. Além disso, o pessoal ainda faz uma preparação física por conta, porque a maior parte do meu grupo, e é algo cultural, introduzido a uma geração até passada a minha, ou mais do que bem atrás da minha, então algo que já vem sendo construído ao longo do tempo, e a gente vem aprimorando e mantendo, e tentando cada vez crescer e ajustar, até dada toda a tecnologia que vem vindo no mundo, o nível de informação, o interesse das pessoas, demanda, tempo de deslocamento que vem aumentando, então tudo a gente tem que se adaptar, né? Mas tradicionalmente a gente sempre teve um foco competitivo, né? Mas não por ter um foco competitivo que todas as pessoas têm que necessariamente saber o que é ser competitivo, né? Então o universitário hoje é uma oportunidade de entrada e uma oportunidade de manutenção e até de saída, né? Uma pessoa que já tinha, ainda acho que tem um pouco de linha para queimar, ela pode continuar nesse e continuar se desenvolvendo, ou pelo menos testar o próprio desenvolvimento. Uma pessoa que já estava no processo, quer se manter no processo, ela continua também, tem oportunidade para isso. E uma pessoa que está iniciando, ela tem todo o escopo necessário para entrar. Algo interessante que, aí voltando nessa parte da minha própria equipe, eu tenho uma equipe relativamente grande, chego a ter 40 pessoas ao mesmo tempo na borda, e tem de tudo. Tem pessoas que estão iniciando, às vezes aprendendo, com pranchinha. E assim, não é a mesma coisa que você tá numa aula. Também sou professor de academia, tá com um aluno numa iniciação. Olha, vamos fazer isso. Você direcionar um pouco maior com 3, 4 alunos, 2 alunos, 5 alunos. Ter 40 e você tá com 2 cronômetros dando instrução para uma pessoa faz um estilo, outro. Uma é uma prova, a outra tá pensando em outra coisa, uma pessoa tá mal-humorada, uma chegou atrasada porque estava trabalhando, tal. Então, a pessoa ali que simplesmente quer aprender, né? Então, a instrução ela acaba sendo, com certeza, um pouco limitada, mas os próprios atletas da equipe, por já terem há muitos passados por esse mesmo momento, me ajudam a, eventualmente, dar umas dicas ou direcionar, falar, aquela pessoa comentou no vestiário que ela tá de tal jeito, né? Pô, vamos ajudar, se quiser eu posso te ajudar nela. Então, eu tenho... não só eu, como eu sei que muitos outros treinadores nesse ambiente podem contar com seus próprios atletas e alunos para ajudar a evoluir, né? Por mais que o nível seja muito heterogêneo e tenha um trabalho grande, nós do universitário que estamos na borda, a gente entende que é uma grande oportunidade para ainda assim transformar a vida daquela pessoa por meio do esporte. Não é o esporte categoria de base, não é o esporte profissional, mas é o esporte universitário, que ele tem uma leveza muito boa, ele consegue trazer essa competitividade de uma forma sem cobrança, porque no fim das contas aquele resultado que ela está buscando é por ela. Não tem ninguém obrigando, ela chegou na borda da piscina, ela entrou na piscina porque ela quis.
né? Não tem treinador obrigando, não tem família, não tem... Em geral, né? Mas não tem cobrança, ela tá ali porque ela gosta, ou porque ela quer se experimentar, ter uma experiência diferente. E dessa forma, ela consegue sim ir alavancando junto e quem sabe, não em algum momento, né, chegar numa competitividade tão boa quanto se ela tivesse nadado desde criança. Isso já aconteceu inúmeras vezes, eu sempre acho que não continuo me surpreendendo, mas me surpreende todo dia, toda semana pra gente, assim, isso é muito legal de ver, isso é muito legal de ver. E vamos falar do outro extremo aí, Lucas. E como está o nível de competição entre as equipes universitárias atualmente? Existe uma cultura forte? Eles buscam mesmo performance? Eu sei que tem tempos ali que até assusta ali, que daria muito atleta aí de alto rendimento de muitos clubes aqui do Brasil. Bom, isso também é algo que vem crescendo muito. Tradicionalmente, sempre tiveram bons atletas. E quando eu falo atletas, não só no sentido de performe, mas no sentido de rotina, né? Antes de um atleta ter um bom desempenho como resultado, ele tem que ter uma rotina como atleta, ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir bem, ele tem que saber treinar, né? Que é uma arte, digamos assim, tem que saber até se comunicar, tem que saber competir, né? Então tem inúmeras vertentes que esse aluno, esse atleta, ele tem que ter. Dito isso, ele também tem que mesclar com os estudos, né? A gente comentou que as medicinas, a engenharia, que é o mundo que eu vivo mais forte, são hoje as faculdades com um desempenho mais alto, podemos dizer assim. A gente tem algumas de administração, economia entrando muito forte também nos últimos tempos e todas estudam muito. Estudam muito. O pessoal vira até 2, 3 horas da manhã estudando diariamente. Tem que acordar às 5 da manhã. Faz tudo para se alimentar, preparar marmita, preparar isso. Fica, às vezes à noite, chega 8, 8 e meia da noite, tem 1 hora e meia para treinar, para depois fazer preparação física, para depois ir para casa estudar. Então, é realmente uma demanda muito grande. Se o atleta ali, a pessoa não tem um objetivo meio inabalável, é complicado de manter no dia a dia, né? Mas mesmo assim, dado esse sistema, tem desempenhos calorosos e tem melhoras nos desempenhos estrondosas. As pessoas chegaram que às vezes, quando tinham 13, 14 anos, foram campeãs estaduais, finais de brasileiro e depois estabilizaram o desempenho e estavam até desmotivadas, chegam fazendo menos, porém entendem que não é só o fazer muito, é o fazer bem feito. Então, o que elas fazem tem que ser na melhor qualidade possível, né? E acho que até hoje no meio da natação tem um movimento grande, vejo muito isso há uns anos, de falar muito de qualidade, menos de quantidade, né? Isso se reproduz para a vida. Cada vez menos a gente tem... o dia continua tendo 24 horas, né? E a semana 7 dias. E a gente tem que formar mais, e não necessariamente fazendo mais, mas utilizando o mesmo tempo que a gente tem, que às vezes é até reduzido dado demandas do dia a dia. Então, esses alunos, eles aprendem com o esporte universitário, os que estão incluídos no esporte universitário, a ter que performar bem o tempo todo. Isso é muito cansativo, mas isso faz com que esses atletas que antes foram bons e talvez tiveram um platô que não conseguiram sair, e exatamente por causa disso, darem mais um boom, darem mais um plus. Você fala, nossa, como é que eu fiz isso para não fazer isso tal época? A gente pensar os universitários estão em média entre 18 a 25 anos. A gente está no nosso auge, nessa época até então, de aquisição de capacidades físicas, né? Principalmente força, capacidade anaeróbia, velocidade, potência, mental, principalmente, né? A gente já viveu um monte de coisa, tá com caráter, a nossa educação basicamente formada, tá aprendendo, lógico, né? Mas cada vez mais o aluno, a pessoa, ela já está se firmando enquanto indivíduo na sociedade e mais madura para, de certa forma, colocar a cara dela no dia a dia dela e performar da forma que a personalidade dela permite, né? Então vai ter de tudo. Mas tem equipes que, inclusive, não só participam de campeonatos universitários, como também participam de estaduais nacionais. Ou pelo menos têm um interesse. Muitas vezes a gente não tem disponibilidade por questão de calendário e outros afins, mas que tem a possibilidade de. Ou seja, eles estão conseguindo sim,
né, esse ambiente aí, falo principalmente no estado de São Paulo, performar num nível cada vez maior e bem interessante. Né? Quando você pega, por exemplo, como referência os principais campeonatos, nos últimos anos, recorde em cima de recorde tem caindo as principais provas, ou seja, mostra que, de certa forma, o nível está aumentando, ou pelo menos o número de pessoas próximo desses recordes tem aumentado. Né? Então a disputa tem sido grande, não são tempos nem um pouco banais para quem está no mundo da natação, assim, questão de desempenho. E como você enxerga esses alunos que chegam para você ali na borda da piscina? Muitas vezes, como você disse, com uma vida meia doida, a gente tem ali na medicina, o cara tá fazendo residência, pega o plantão, vai treinar, então ele vem do trabalho, ou ele tem uma semana de estudo ali de provas, tem as famosas festas da universidade, e a preocupação dele não é só o resultado, não é só o treino, ele tem uma vida paralela junto com o esporte, diferente dos atletas de alto rendimento, tem o tempo de descanso, são focados naquela prova, são focados naqueles treinos. Como você vê essa realidade? Como adequar essa realidade para poder performar? Bom, o primeiro ponto parece um pouco clichê, mas é disciplina. Né? Disciplina não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que você precisa dentro dos objetivos que você colocou. Então, quando um atleta vem para mim e fala, Lucas, esse semestre vai ser o semestre da minha vida. Eu falo, tá, aonde você quer chegar? E eu não posso fazer por você, eu vou ser teu guia. Até porque eu tô presente em um escopo na sua vida. Já trabalhei também com natação competitiva e é um pouco diferente que você tem mais tempo com os atletas à tarde, principalmente categoria de base. Então você consegue conversar mais, você tem mais tempo, você consegue direcionar algumas coisas, né? Você participar realmente da educação ativa por meio do esporte daquele atleta, daquela pessoa, daquela criança. Já no meio universitário, o aluno ele tem as suas responsabilidades enquanto aluno de uma graduação, de uma pós-graduação, independente do que for. Né? Ele tem as ambições profissionais dele. E como eu comentei antes, o intuito dele estar na borda da piscina é porque ele quer. Porque não necessariamente isso vai se reverter a algo profissional. Mas pode, e eu coloco com toda certeza, mas quem sou eu para afirmar, que vai mudar 100% a vida pessoal dele. Né, em questão de maturidade, em questão de experiências, então só tem a agregar. Né? Mas o aluno chega, o atleta chega, ele vai perguntar para mim, aí ele vai falar, eu quero chegar nesse lugar. Né? E aí a gente começa uma organização. Quanto tempo você tem? Olha, eu tô trabalhando, esse semestre tá difícil, eu vou ter que treinar sozinho, 4 dias por semana, um dia com a equipe, o dia que eu vou trabalhar sozinho, que eu vou treinar sozinho, eu tenho 50 minutos, eu vou entrar na piscina às 5h45 da manhã, só que assim, eu quero fazer acontecer. Aí eu falo, a gente vai dar um jeito. E eu gosto de brincar com os atletas. Quando a gente entra nesse sistema de parceria, é como se estivesse de mão dada, você não caminha na frente me puxando, nem o contrário, nem caminha atrás, é um do lado do outro, a gente tem que conversar, tem que ter uma comunicação muito forte e transparente, né? Tem que ter um vínculo muito forte e tem que ter essa reciprocidade. Então, ao mesmo tempo que você vai entregar tudo o que é possível para essa pessoa, para ela performar no dia a dia, para alcançar os objetivos dela, dado a rotina dela, né, você também tem que ser paciente enquanto profissional, né, e entender que é uma pessoa. Ela vai estar estressada com o trabalho, ela vai estar estressada com estudos. E a gente não é máquina. Então, eu trabalho com engenheiros, eles são muito números. Então, recentemente, numa competição, eu virei para uma atleta e falei, você não é uma máquina. Para de enxergar seu corpo como se fosse número. Ela virou e falou, realmente, né? Eu sou uma pessoa. Porque o nosso corpo sente, o nosso corpo ele tá o tempo todo dando sinais, né? E natação, principalmente quando a gente fala de competição, trabalha com número, é tempo. Mas por que eu fiz tanto agora e agora eu tô fazendo tanto? Às vezes a gente fala, não sei, não é assim que funciona. Você volta, treina, vamos analisar, vamos fazer as coisas e a gente vai chegar lá. Mas tem infinitas variáveis que podem estar embutidas e o momento de cada aluno. Então, o aluno que está trabalhando, o aluno que está entrando, que não sabe o que está acontecendo, ele vai ter uma resposta diferente ao seu estímulo. Né? Gosto de falar que a gente, como profissional, como treinador ou até como professor, a gente espera que todos os alunos respondam da mesma forma para os estímulos que a gente dá.
seja ele de aprendizagem, seja ele de desempenho, independente do que você está visando. Só que vão ter alunos que vão responder muito bem, ok, mal ou até péssimo. E às vezes a culpa, não posso nem falar como culpa, mas é dado a história daquela pessoa, como que ela tem um repertório motor, repertório educacional, com o estímulo que você está dando. E se você trocar o estímulo, pode ser que a ordem inverta de todo mundo. A pessoa que teve uma resposta muito boa vai ter uma resposta péssima, e a pessoa péssima muito boa. Então, o mais importante para nós profissionais que a gente está trabalhando com esse público é não só ter paciência com eles, com nós mesmos, mas ser flexível. Entender que todo o conhecimento e know-how que a gente tem é uma caixinha de ferramentas que a pessoa vai te passar um problema e você tem que guiar para a solução. Você vai abrir a caixinha de ferramentas e vai falar o que eu vou usar. Né? Sim. E você já falou aí de oportunidades para esse aluno de faculdade, como desenvolvimento pessoal, importância do networking. O que mais a gente pode destacar? Ele consegue uma bolsa, ele consegue um intercâmbio? Quais são os benefícios dele começar a performar dentro da natação universitária? Nesse ponto, até me falo com uma pequena tristeza, mas o Brasil ele tem avançado bem em passos lentos nesse sentido, né? Até acentuo que não passos lentos, mas às vezes até uns passos para trás, que antigamente se ouvia muito mais falar de nadadores que recebiam bolsas de estudos para estudar e treinar ao mesmo tempo do que hoje em dia. Né? O que a gente tem hoje são um número de pessoas mais interessadas, e isso faz com que cresça o número de participantes. Mas em questão de ajuda pelas entidades, é um número muito ínfimo, para eu não falar zero, pelo menos do formato que a gente imagina que deva ser. Né? Não significa, como eu já falei anteriormente, que isso não vai trazer benefício para o aluno. Né? Vai, mas aquela disciplina que ele tem que ter é porque eventualmente ele vai ter que setar prioridades. E se ele coloca o treinamento universitário, dependendo do esporte for, como uma das prioridades que ele quer ter na vida, além dos estudos, trabalho, vida social, amorosa, o que for, ele vai ter que colocar ali na rotina dele. E talvez esse momento da rotina ele poderia estar desenvolvendo outras capacidades profissionais. Né? E essas capacidades profissionais podem gerar algo muito mais como oportunidade de bolsas, etc. O ambiente que eu tô hoje, pessoal lá da USP, eles têm o costume muito de fazer intercâmbios. E em outros países, tem equipes de natação, tem competições de natação, mas vou te falar que é uma oportunidade que eles usam até para estar mais presentes no estudo do que no treinamento. Né? Porque fora, para alguém que era daqui, que não teve bolsa, está indo para lá para estudar, também não tem tanta visibilidade assim. Então, com certeza é um ponto que, se eu fosse imaginar para o futuro, é um ponto não só a ser atacado, porque pode dar uma diferença estrondosa. Acho que a gente parar para refletir, podemos tirar um monte de conclusões acerca disso, de como isso pode repercutir positivamente no futuro, né, das profissões. Né? As pessoas subestimam o poder do esporte na formação do indivíduo, independente da área da vida. Mas coloco que sim, a gente tem uma falta de incentivo dessa parte. Poderia ser explorada muito, muito melhor mesmo. Lucão, queria agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus contatos. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, onde te acha? Bom, primeiro, obrigado. Meu Instagram é lucas.trojbix, meu sobrenome. Não sei se vai estar escrito em algum lugar, mas se não, tudo bem. Hoje, eu não sou muito de postar, tal, não sei o quê, mas lá vocês vão conseguir achar a equipe que eu trabalho, que é a Natação da Poli. A gente desenvolve trabalhos muito legais hoje. O puxado disso abriu uma equipe master hoje. A gente tem projetos de extensão junto. E a gente tem projetos dentro da USP, inclusive com alunos de iniciação científica, professores, funcionários. Então, uma coisa que a gente está ampliando lá dentro. E a gente pretende aumentar no futuro para outros lugares. A gente está com até outros projetos com a faculdade muito legais, que não posso abrir, mas são coisas bem interessantes que a gente está fazendo. Hoje eu sou sócio da metodologia Manta, né, que é uma metodologia que está entrando aqui no mercado, parceiro, né? E eu sou desenvolvedor técnico. Muito do know-how e conhecimento que eu e o meu sócio a gente tem da parte universitária, a gente trouxe exatamente pensando
que o final da natação formativa, natação de academias, de escolas de natação, não precisa necessariamente ser uma natação competitiva de categoria de base ou que ela aprendeu a nadar e parou de se desenvolver. Mas no final desse processo ela tem que dar um significado para aquilo. E a natação universitária é muito disso. É encontrar o seu próprio propósito, o próprio significado no caminho, né? Na jornada do aluno. E a nossa metodologia vem exatamente com essa proposta de colocar para o aluno, né, nos últimos níveis, agora você acha que está acabando e está só começando. Para onde você quer ir? Tem um leque de possibilidades gigantesco. E a gente constrói o aluno de pouquinho em pouquinho para chegar nesse ponto e dar uma autonomia da criação de objetivos que ele possa ir para frente, né? Então, nisso aí, a gente acredita muito nisso, continua trabalhando em cima. E, bom, só agradecer aí pela presença. Valeu. Queria agradecer também vocês aí do outro lado. Muito obrigado aí por acompanhar cada episódio, por compartilhar. E também agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais Pedagógico, a Manta, como o Lucas falou, nova metodologia no mercado, trabalha gamificação, novos objetivos aí que você nunca viu. Então acessa lá o Instagram para você ter mais conhecimento, metodologia Manta, plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack e a Sobrasa com diversos dados dentro do site sobrasa.org para você levar aí e conscientizar as famílias nas aulas de natação. Então muito obrigado mesmo, ative a notificação, siga os canais e claro, compartilhe essa entrevista que com certeza alguém precisa saber disso e com certeza a gente vai ter mais um aluno universitário ali na borda da piscina fazendo diferença para a sua vida profissional e sua vida pessoal. Muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.